Olá, crianças! Estamos aqui no nosso segundo dia de EBF. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aí conectados com a gente. A EBF da Igreja do Jardim Goiás de 2021. E vocês lembram do tema? Qual é o tema da nossa EBF? Vamos repetir? Com Jesus, sou nova criatura. Vamos fazer uma oração por esse segundo dia e eu espero que vocês tenham aprendido nesse primeiro dia que passou e hoje, o segundo dia, que você aproveite muito, aprenda da palavra de Deus e se divirta com todas as atividades. Vamos orar? Senhor, abençoe, ó Pai, esse segundo dia da EBF, que o Senhor coloque, ó Deus, do teu amor em cada coração, que cada coração esteja preparado a ouvir a tua palavra e se sinta no desejo, Pai, de ser uma nova criatura, seguindo o teu caminho, seguindo o exemplo de Jesus que nos amou tanto, entregando a vida na cruz. Em nome dele é que oramos e agradecemos. Amém. Então vamos prestar atenção no nosso versículo, o versículo oficial da EBF. Está lá nesse endereço da Bíblia, ó, Lucas 10, versículo 27. Então, você tem sua Bíblia aí em casa, abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 27. Nesse contexto aqui, Jesus estava respondendo uma pessoa que era conhecedora da palavra, da lei. E então Jesus resumiu a lei para essa pessoa. Ele resumiu a lei que é o quê? Os 10 mandamentos. Eu acredito que você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos. Jesus, ele compactou toda essa lei dos 10 mandamentos em 2 mandamentos. E diz assim, o versículo 27. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o versículo diz isso, crianças. Primeiramente, Deus nos amou. Ele nos amou tanto desde a criação, quando Ele nos criou. E a manifestação maior do amor de Deus foi Jesus ter vindo na cruz e morrer por mim e por você. Então, se Deus nos amou, nós precisamos amá-lo. E o versículo diz bem isso. Amarás o Senhor teu Deus. Deus já me amou. Vocês vão aprender isso nos dias da EBF. Mas Ele deseja que também amemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então o versículo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, crianças, agora estejam animados aí, conectados, para a gente louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Olá, crianças! Lembrando que estamos num ambiente controlado, sem nenhum público, as janelas estão abertas, está um ambiente arejado, estamos mantendo a distância. E nossa primeira música é Tenho a Alegria de Ser da EBF. Vamos cantar junto conosco, bem animado aí da sua casa? Vamos lá! Tenho a alegria de ser da EBF e você também deve ser. Quando a gente passa, todo mundo diz:
Você da EBF é feliz, lá, 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 lá. Tenho alegria de ser da EBF. E você também deve ser. Quando a gente passa, todo mundo diz: ei! Você da EBF é feliz, lá, 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 lá. O amor de Deus é tão grande. Vamos mais essa música? Bem animados. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. O amor do nosso Deus. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca se esquece. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. O amor do nosso Deus. O amor de Jesus é maravilhoso. Vamos cantar essa canção? O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mais acessível a sua extensão, incomparável. Senhor, grande amor. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão, incomparável. Senhor, grande amor. O amor de Deus é tão grande. Vamos mais essa canção? Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido
concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Criançada, depois desse louvor tão animado para Jesus, nós vamos estar passando para a história lúdica da nossa EBF, com o nosso irmão Anderson. Ele é da igreja Canaã e vai estar falando com vocês. Fiquem ligadinhos, vocês não podem perder o segundo capítulo dessa história. Olá, criançada, sou o tio Anderson, estamos no segundo dia da EBF. A nossa EBF está muito boa, não é mesmo? Vocês estão gostando? Pois é, ainda tem muitas coisas para acontecer, por isso você não pode perder nenhum episódio. Agora hoje eu vou continuar a falar sobre o filme Toy Story 4. Lembra que ontem eu falei que a Bonnie estava preocupada com o primeiro dia de aula, estava ansiosa para saber se a professora, se os amigos iriam gostar dela, se ela ia fazer amizade? Pois é, vocês lembram que o próprio xerife, olha só, entrou na mochila de Bonnie e foi com Bonnie para a escola? Pois é, e lá na escola ele aproveitou a oportunidade, saltou da mochila, pegou muitos objetos e levou para Bonnie, não foi mesmo? Para mostrar para Bonnie que ele estava com ela o tempo todo e que ela não estava sozinha, porque ele o ama muito. Que amor bonito, não é mesmo? Pois é, vamos continuar nessa parte, vamos continuar nesse episódio. Então, quando Yuji foi levar as coisas para Bonnie, os objetos, muitos objetos mesmo, Bonnie teve uma ideia de fazer um brinquedo novo. E sabe qual brinquedo que ela fez? O garfinho, e ele está aqui, vou pegar para vocês, olha só, o garfinho. E o Bonnie fez o garfinho com alguns objetos que o xerife pegou. E alguns objetos eram alguns objetos que não era utilizado, que ia virar reciclagem. Objetos pegos do lixo mesmo. E o garfinho ficou se sentindo inferior, ficou com baixa autoestima. Você já se sentiu assim, triste? Se sentiu feio, gordinho? Pois é, isso aconteceu com o garfinho. Ele ficou triste porque ele foi feito com objetos, com materiais que não seriam mais usados. E ele ficou com medo da própria Bonnie não gostar dele. Olha só, se ela mesmo fez ele com amor e carinho, ela ia gostar dele mesmo. Mas ele ficou ficou triste, magoado. Às vezes a gente se sente assim, não é mesmo? Às vezes um amigo faz um comentário que a gente não gosta, né? Chama a gente de gordinho, ou de magrelo, né? Ou de chato. E a gente fica pensativo, será que somos assim mesmo? Será que eu sou gordinho? Será que eu sou chato? Pois é, principalmente agora que na escola tem muito bullying. É uma atitude muito feia e a gente não pode fazer esses comentários com os nossos amigos. A gente tem que amar os nossos amigos, a gente tem que falar palavras boas, a gente tem que mostrar para os nossos amigos que nós amamos eles e a gente tem que também falar da palavra de Deus para os nossos amigos. Mas tem um versículo na Bíblia que fala sobre o amor de Deus. E a gente tem que sempre estar lendo a Bíblia, procurando na Bíblia, principalmente quando a gente estiver triste, porque Deus está com a gente o tempo todo. E esse versículo está lá em 1 João 3:1, que diz assim, ó, eu vou ler para vocês, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto que sermos chamados filhos de Deus.
e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a Ele mesmo. Esse versículo fala do amor de Deus. Esse versículo fala uma coisa muito importante. Fala que somos filhos de Deus. Olha só, se somos filhos de Deus, somos somos importantes para Deus. Então, se a gente é importante para Deus, a gente não pode ficar triste, a gente não pode se achar feio, porque Deus nos ama tanto que nós somos filhos de Deus. Olha só que interessante, eu sou filho de Deus, você que está me assistindo é filho de Deus. E a gente tem que mostrar para as pessoas que somos filhos de Deus, porque Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas que existem. E Deus nos criou, e Deus conhece cada detalhe de nós. Deus conhece a cor do nosso cabelo, conhece os nossos olhos, conhece o nosso coração. Deus planejou tudo sobre nós. Deus conhece o nosso pensamento também. E isso a gente tem que ficar muito feliz. Pois é. Então, nada de ficar triste, com a autoestima lá embaixo, igual do garfinho, pensando que você não tem importância para ninguém. Você tem sim. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma obra criada por Deus. Nós temos a nossa importância para Deus. Então, quando você estiver se sentindo triste, inferior, algum amigo da escola fez um comentário sobre você e você não gostou, lembre-se desse versículo que está em 1 João 3,1, que diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a Ele mesmo. Então, lembre-se, somos filhos de Deus e Deus nos ama muito. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar com o tio Anderson. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós somos o seu filho, Senhor. O Senhor nos criou e somos a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Então, lembre-se do nosso versículo. Vamos falar ele novamente? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. 1 João 3,1. Tchau, criançada. Até amanhã. Criançada, agora fiquem ligadinhos. O momento mais especial. A história bíblica está chegando. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. E depois teremos outras atividades. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Crianças da nossa EBF. Com Jesus, sou nova criatura. Sejam bem-vindos no nosso segundo dia da EBF. E este é o momento da história bíblica. Vamos estar orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço porque o Senhor é um Deus que nos ama e que demonstrou isso por nós através de Jesus morrendo na cruz. Eu te agradeço e peço que o Senhor abençoe a cada criança que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, no nosso segundo dia de EBF, vamos relembrar o que falamos ontem? Ontem tivemos uma história muito especial, não é verdade? Isso mesmo, do filho pródigo ou filho perdido. Ali naquela história nós vemos um pai que amava demais o seu filho. E o seu filho foi para longe, distante de Deus, distante do pai, mas se arrependeu e voltou para a presença do pai. Falamos que este era a representação do Papai do Céu, aquele que nos ama muito e que perdoa o nosso pecado e que
muda a nossa vida como novas criaturas em Jesus. Então aquele filho se arrependeu, né? Hoje vamos ver uma nova história, uma história que está lá registrada na Bíblia. Assim como a história de ontem, nossa história de hoje está registrada na Bíblia, em João capítulo 4. Vamos para a história? Antes de tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Você se ama? Quando você se olha no espelho, você se ama? Você gosta do que vê? A vida, crianças, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deus nos deu uma vida maravilhosa. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus nos fez como somos, como olhamos no espelho. E nós devemos ser gratos por isso, em todo o tempo. Gratos porque Deus nos fez. Deus fez os meninos, Deus fez as meninas, como são. E por isso devemos nos olhar e nos amar. Precisamos ter os cuidados da nossa vida, da nossa saúde, da nossa higiene, do nosso bem-estar. Mas o nosso maior cuidado deve ser em relação ao nosso coração. Precisamos ter muita atenção com aquilo que vai no nosso coração. Deus é aquele que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Então vamos ouvir a história de hoje? Jesus, ele estava com seus discípulos com a intenção de ir lá para Galileia. E ele então parou perto de um poço em uma cidade chamada Sicar, em Samaria. Então ele parou ali para descansar, enquanto que os seus discípulos foram para a cidade. E ele ficou ali quietinho, descansando um pouco. De repente, apareceu uma mulher com o seu jarro. Ela iria pegar água. Então ela apareceu. Sabe quem ela era? A mulher samaritana. A Bíblia não registra o nome dela, crianças. Mas ela era uma mulher de Samaria. Por isso chamada mulher samaritana. Então Samaria era a região que ela vivia. E então nós vamos entender nessa história que Jesus começou a conversar com aquela mulher. Ele pediu água para aquela mulher. Ele estava com sede e queria água. Aquela mulher se espantou. A mulher samaritana ficou: nossa, como o senhor que é judeu está falando comigo que sou samaritana? Ah, os judeus e os samaritanos, crianças, não se davam bem. Os judeus praticavam aquilo que a gente tem falado hoje em dia, bullying. Praticavam bullying com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Eles se sentiam, os judeus se sentiam raça pura e nem queriam se misturar com os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram impuros. E então aquela mulher ficou achando que Jesus seria como os judeus que desprezavam os samaritanos. Mas não, Jesus, ele quebrou barreiras. Então Jesus pediu: me dá-me um pouco d'água. Ela ficou meio resistente para conversar, mas logo começou a falar com Jesus. Então ela fala: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, mulher samaritana, água para beber? Jesus falou que se ela conhecesse o dom de Deus
e conhecesse quem estava pedindo aquela água, ela teria pedido a Jesus da água viva. E então ela falou: mas como que o Senhor vai tirar essa água? A água viva, né, que Jesus tinha falado. Se o Senhor não tem nem vasilha, como que o Senhor vai tirar a água? E até perguntou: aonde eu posso conseguir a água viva? Então Jesus falou que quem bebesse dessa água viva jamais teria sede. Olha só, uma água que mata a sede. Ah, ela ficou muito interessada, porque ela ia sempre lá pegar a água que se acabava e dava sede, e ela queria tomar sempre aquela água, a água do poço. Mas já pensou uma água que acabasse com a sede? E então Jesus falou uma coisa, verdades do reino. Jesus falou: a água que eu lhe der vai jorrar fontes de água viva para a vida eterna. Jesus, ele estava falando, crianças, das coisas do reino, das coisas de Deus, da salvação que ele oferece, que ofereceu para ela e oferece a cada um de nós. Então, ele começou a falar com ela e ele se apresentou a ela como o Messias, aquele que havia de vir, que estava ali na frente dela, o Messias, o enviado de Deus. E também Jesus começou a falar segredos da vida dela. Então ela percebeu que aquele homem era diferente. Ela entendeu que aquele homem, Jesus, ele era o Messias, o enviado de Deus. De repente, ela deixa lá o seu jarro e ela sai correndo para a cidade. Ela iria contar aos outros aquela verdade que ela tinha ouvido de Jesus. Ela abandonou o seu jarro, ela desfez do seu passado. Jesus contou a ela coisas do seu passado que traziam vergonha para ela, que deixavam ela com culpa. Essa mulher samaritana, crianças, ela era mal amada, ela era desprezada, né? Como já falamos, ela reconheceu que o Salvador estava se apresentando a ela, estava oferecendo o amor dele e a atenção a ela. E quando ela abandona o seu jarro, ela está abandonando o seu passado e está resgatando o amor próprio, o amor dela mesma e também sentindo o amor de Deus. A mulher samaritana era aquele jarro vazio e Jesus era a água que iria encher a sua vida. Encher a sua vida para a vida eterna. Ele estava oferecendo a água da vida para aquela mulher. Esse vaso vazio que ela estava, aquela vida vazia, foi preenchida pelo amor de Deus. E somente assim, crianças, que nós também podemos ser preenchidos pelo amor de Deus, com a água que Jesus nos oferece, aquela água que mata a nossa sede espiritual. Então ela poderia, depois desse encontro maravilhoso com Jesus, ela encontrou-se com Jesus e ela resgatou o amor próprio que ela havia perdido. Perdido na sua vida de pecado, perdido na sua vida desprezada. Ela estava resgatando esse amor. Nem mesmo a mulher samaritana se amava. Ela não se amava. Por muitas vezes ela sentia uma vida infeliz, uma vida vazia, uma vida sem satisfação, sem alegria. Mas ao encontrar-se com Jesus, ela se encheu do amor de Deus. Somente assim, quando encontramos Jesus, é que estamos sendo preenchidos pelo amor
pelo amor de Deus. Deus resgata em nós o amor próprio. Nós precisamos ter amor próprio. Precisamos nos olhar no espelho e nos amar. Precisamos entender que somos criaturas feitas à imagem e à semelhança de Deus. Assim como Deus nos fez, precisamos nos amar. E assim, crianças, nós precisamos ter o resgate do nosso amor próprio. Um amor próprio que é na medida, como diz a palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nessa medida que devemos nos amar. Assim como amamos o próximo, devemos nos amar. Lucas capítulo 10, versículo 27, esse versículo. Nós não precisamos achar que somos superiores a alguém. Não mesmo. Isso seria um amor acima da medida. Quando nós entendemos que o nosso próximo é igual a nós mesmos, nós vamos entender o que é o amor próprio na medida. E Jesus, ele pagou um alto preço. Foi na cruz que ele morreu para nos resgatar. E ele derramou o seu sangue como alto preço pela minha vida e pela sua vida. Por isso, então, vamos orar e agradecer, porque entendemos o amor de Jesus demonstrado lá na cruz. Esse amor que nos ajuda, que enche a nossa vida e transborda o nosso coração. E assim, nós vamos ter o nosso amor próprio. Amor que eu tenho que ter, que você tem que ter, ao se olhar no espelho. Aquela pergunta que eu fiz no início, você se ama? Na perspectiva de Deus, pela visão de Deus, você pode se amar, entendendo que Deus te amou primeiro. Deus, ele já te amou, enviando o seu Filho para morrer por nós. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu amor, que nos ajuda, ó Deus, a nos amar na medida, de maneira certa, sem soberba, sem acharmos que somos mais importantes que outros, mas amarmos na medida certa, que ao olharmos no espelho, possamos louvar a Deus pela vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, agora nós vamos fazer o nosso versículo. E o versículo de hoje é, vamos ver? O versículo de hoje está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos repetir? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa é a primeira frase. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A segunda, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós vamos decorar uma parte desse versículo. A parte A e a B. Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vamos repetir? Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. Segunda parte? Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mais uma vez, para a gente encerrar o versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então esteja aí na sua casa estudando o versículo, tá bom? Versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Crianças, agora vamos passar para a nossa atividade de fixação. Então, você já recebeu aí a sua atividade
E hoje a atividade é a do poço. Olha lá, vocês estão vendo a atividade? Uma atividade do poço. Vocês vão montar um poço muito parecido com esse aqui da história. E nesse poço tem também o versículo. Então você vai montar com palitos de sorvete, vai pintar bem bonito a sua arte, recortar e montar, como este aqui do modelo. Tá bom? Então tá bom, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau! Olá! Hoje na nossa oficina de criatividade a gente vai fazer um personagem muito especial, o Garfinho do filme Toy Story 4. Inclusive ele esteve aí na nossa divulgação dessa EBF. Vocês vão pegar no kitzinho que vocês receberam, esse saquinho aqui do número 2, que é o que a gente precisa para fazer o Garfinho. Além do que está nesse saquinho, vocês vão precisar de um batom ou uma caneta vermelha, ou um batom vermelho, e uma cola de silicone líquida, essa aqui. Ou você pode usar cola quente, mas vai precisar da ajuda de um adulto. Ou se você tiver só cola branca, tem que ser uma cola branca de qualidade, uma cola branca bem branquinha, quase nada transparente, porque senão não vai fixar o que a gente precisa fixar. E ela demora mais tempo também para fixar o objeto no plástico, certo? Vamos começar com os palitinhos de picolé que vocês têm aí, vocês receberam ele. A gente vai pegar a cola. Eu vou usar essa cola de silicone líquida porque ela cola, inclusive, mais rápido. E a gente vai juntar aqui as duas partes. Deixa eu colocar isso pra cá. Junta um palitinho no outro. E agora vocês vão pegar o garfinho que vocês já receberam. Ele já tá assim, né? Ele é mais gordinho. Vocês já receberam ela pronta, então a gente vai passar aqui a cola no pezinho e vai firmar. Só que o que vai firmar, na verdade, isso aqui é só para ajudar a firmar, mas o que vai juntar mesmo essas partes é a massinha branca. Então, vocês pegam a massinha branca e a gente vai juntando cuidado para o pezinho não sair do lugar, tá bom? A gente vai juntando. Ó, tem que firmar aqui na frente, aqui atrás, na frente e embaixo, tá vendo que ele ainda tá sem massinha? A gente pega mais um pedacinho só para juntar o pezinho lá embaixo. Pega mais um pedacinho lá da massinha e cola lá embaixo, porque aí fica tudo coladinho, certo? Pronto, o pezinho do garfinho já tá lá, ele já consegue ficar em pé. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é fazer o rostinho dele. Vocês receberam aí um par de olhinhos, um olho maior, um olho menor. A gente vai pegar a cola. E aí, vocês podem ver a proporção, mais ou menos onde colar. Quiser pegar a imagem do garfinho que tem na divulgação do EBF, ou uma imagem que tenha na internet do garfinho do filme, para vocês olharem mais ou menos onde é. Mas é só traçar aqui, ó, deixar um espacinho para aquela parte vermelha, coloca um pouquinho mais para baixo. Ó, a gente cola sempre no objeto que vai ser colado. O olho maior, olhando de frente para o garfinho, o olho maior fica do lado esquerdo. E o olho menor do lado direito. Ó, olhinho colado. Agora a gente pega a massinha vermelha e a gente vai fazer uma cobrinha, certo? Para fazer aquela partezinha lá de cima do garfinho, que fica acima do olho. Não sei se é uma sobrancelha. Não sei bem o que a Bonnie estava pensando sobre essa parte, não. Menininha que fez o garfinho, aquela parte vermelha lá de cima. A gente faz a cobrinha, passa cola, certo? Só um pinguinho de cola, senão fica muito melecado, né?
E a gente cola acima do olhinho, ó. Um pouco, certo? Agora a gente vai fazer a bochechinha, que ele tem um rosadinho, um leve rosadinho. Para isso, você vai pegar o batom. Eu prefiro pegar um lápis ou a ponta da tesoura e passar aqui e daqui passar lá. Ó, pega um pontinho do batom, passa aqui e passa lá. Você não pode borrocar muito o nosso... Ó, põe só um pinguinho de batom e vem com o dedinho e espalha. Ó, bem abaixo do olho, certo? Pronto, bochechinhas prontas. Ó, agora a gente vai fazer a boquinha. A boquinha com a massinha azul. Vai pegar. Tem que fazer uma minhoquinha um pouco maior do que a que a gente fez com a vermelha. Porque ela gasta mais massinha mesmo. Faz aqui a sua minhoquinha. E aí você pode fazer ela mais redondinha, pode fazer ele sorrindo, pode fazer as duas juntas. Eu gosto de fazer ele com a boquinha aberta, meio com um sorriso. Um garfinho simpático. E aí você vai passar a cola aqui. E vai colar. Ó. Aqui. Fizemos já o rostinho. Agora você vai pegar esse araminho vermelho e vamos fazer o bracinho dele. Para fazer a mãozinha, ele tem 3 dedinhos, ó. Você vai dobrar o primeiro assim, um pouquinho maior que 1 centímetro, certo? Esse primeiro pode até ser maior um pouquinho do que os outros, porque a gente vai usar ele para prender no braço. 2, 3. E aí, você pega esse primeiro e prende no bracinho. Ó. Vamos lá pro outro lado. Mesma coisa. Deixa o primeiro dedinho um pouco maior. E aí, faz o segundo dedinho, ó. O terceiro dedinho. Pega essa ponta aqui do primeiro dedinho e junta lá com a mãozinha. Ó, você vai passar o arame ao redor do arame do braço, certo? Aí você vem aqui, pega o seu corpinho, coloca lá onde ele vai ficar. Pega pela frente e passa lá por trás dá uma voltinha lá por trás, assim. Começou pela frente, uma voltinha lá por trás, certo? Posicionou onde você vai querer deixar. Geralmente é da metade, né? Ele tem o bracinho mais ou menos na metade do corpinho. Aí a gente põe um pinguinho de cola aqui, só para firmar, certo? O bracinho não ficar caindo. E pronto, está quase pronto o nosso garfinho. O garfinho da Bonnie, ela desenhou um arco-írisinho aqui nele. Nós vamos escrever Jesus, para ficar mais especial ainda. Pode pegar uma caneta permanente, ou uma canetinha, ou uma caneta mesmo, e escrever aqui no pezinho dele. Jesus. Ó. Pronto, está pronto o nosso garfinho. Esse personagem que é muito especial. Ele era muito querido pela Bonnie, que foi a menininha que fez o garfinho, né? Que pegou lá os materiais do lixo, reaproveitáveis, e fez com todo carinho e cuidou dele com todo carinho. É importante a gente pensar, quando a gente pensa no relacionamento da Bonnie com o garfinho, do nosso relacionamento de como Deus nos vê.
Deus não se importa se a gente é desajeitado, Deus não se importa se a gente não tem o cabelo da moda, se a gente é mais gordinho ou se a gente é mais magrinho. Deus não se importa se a gente não sabe pular corda direito, se a gente não sabe jogar videogame direito. Deus não se importa com nada dessas coisas. Deus fez a gente de uma maneira muito especial e Deus ama a gente e Ele cuida da gente com todo carinho. E essa proporção de amor a gente pode ver da Bonnie com o garfinho, né? Ele todo desengonçadinho, assim, feito de material de lixo, né? E ela cuidava dele com tanto carinho. Então, quando vocês olharem lá esse garfinho desengonçadinho aí que vocês fizeram, que vocês vão brincar, que vocês vão deixar enfeitando, vocês se lembrem disso. Deus não se importa com o desengonçadinho. Deus ama a gente como a gente é. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com uma brincadeira muito divertida que eu garanto que vocês vão dar gargalhada e vai ter muita competição por aí. Para fazer essa brincadeira nós vamos precisar de 3 pessoas. 2 pessoas vão competir e a outra pessoa vai ser quem vai dar os comandos. E a brincadeira é a brincadeira das cores e da tampinha. É o seguinte, para fazer essa brincadeira nós vamos precisar de 4 folhas de cores diferentes. Quem não tiver folha pode colocar 4 objetos de cores diferentes. 2 copos e uma tampinha. E aí, quem está de fora, essa pessoa vai falar a cor e as 2 pessoas que vão competir têm que colocar o copo no rumo da cor. Se falar azul, põe no azul. Se falar vermelho, põe no vermelho. Quando ela falar a palavra tampinha, quem pôr o copo primeiro e pegar a tampinha, faz 1 ponto. Quem fizer 3 pontos, vence o adversário. Também tem outra forma de fazer ponto. Quando a pessoa que está de fora dando os comandos fala amarelo, você põe no azul ou em outra cor, você também dá 1 ponto para o adversário. Então temos 2 formas de fazer o ponto, tá certo? E aí o narrador aí que estiver dando os comandos pode falar mais devagar, pode falar mais rápido, você e aí as 2 pessoas vão ter que estar atentas ao comando. Vamos lá fazer a brincadeira? Olha só, vamos lá, vai. Amarelo, azul, amarelo, vermelho, vermelho, verde, amarelo, azul, tampa. Olha só, 1-0 para mim. Quem faz 3 pontos vence. Vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo, verde, azul, tampa. Ó, ponto para ela, 1-1. Quem faz 3 pontos vence. Azul, azul, amarelo, verde, amarelo, azul, vermelho, vermelho, verde, azul, amarelo, tampa. Olha só, ó, deu empate, ó. Volta de novo. Amarelo, azul, vermelho, vermelho, verde, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, tampa. Ó, ponto dela, ó, 2-1. Azul, amarelo, verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, tampa. Ó, 2-2. Vamos ver quem vai ser o vitorioso, hein? Quero ver vocês também aí, hein? Vermelho, verde, amarelo, azul, azul, vermelho,
amarelo, verde, vermelho, azul, azul, vermelho, verde, tampa. Olha só, bateu os copos, o dela saiu, consegui fechar 3-2. Mas se o árbitro falasse que não ia valer, a gente ia continuar a brincadeira. Tudo bem? Espero que vocês se divirtam bastante, tá? E depois contem como que foi essa experiência com essa brincadeira. Tudo bem? Tchau! Olá pessoal da EBF, tudo bem? Eu venho aqui com mais um desafio para vocês, tá certo? E é um desafio bastante legal que dá para a criançada, para a família, todo mundo fazer. É o desafio da corrida de tampinhas. Para fazer essa brincadeira, nós vamos precisar de 3 tampinhas. Pode ser de qualquer cor, aqui eu optei por 2 brancas e uma vermelha, mas pode ser de qualquer cor. Nós vamos precisar de um giz e de um espaço. Quem não tem o giz, pode delimitar o espaço da forma que vocês quiserem. Aqui eu construí uma mini pista com um início e com o fim, que é onde as tampinhas têm que chegar. E uma pista. E o objetivo é o seguinte: vão ter 2 tampinhas na frente e uma tampinha atrás. E você vai ter que conseguir passar por essa pista, lembrando que a largura você que escolhe. Pode ser mais fina, pode ser mais larga. O comprimento também você que vai definir o que vai ser melhor, tá certo? A regra é o seguinte: sempre a última tampinha tem que passar no meio das outras 2 tampinhas que estão à frente, até você chegar lá. Se ela encostar, uma das tampinhas encostar na linha ou não passar no meio das 2, vamos ter que começar de novo. Então, por exemplo, ó, a tampinha vermelha está no final, ela passou no meio. Aí você escolhe na primeira rodada uma das 2 que elas estão juntas. Aí passou no meio. A de trás agora tem que passar no meio das 2. Aqui, ó, a vermelha está atrás, tem que passar no meio. E assim vai por diante. Olha só, vai ficando mais difícil. Se eu não conseguir passar aqui, ela bater numa tampinha, encostar na tampinha ou ultrapassar lá, não vale, eu tenho que voltar de novo. Então, ó, conseguimos passar. Ó. E aí nós vamos passando assim por diante. Ó. Lembrando que não pode carregar a tampinha assim, ó. Tem que dar toques na tampinha. Olha só. Aqui, ó, praticamente impossível. Ó, tocou. Eu tenho que começar tudo de novo. E a brincadeira, vocês podem escolher se é quem consegue o desafio ou quem consegue em menor tempo. Então, vocês podem tentar fazer, ó, um pouco mais rápido. E aí é uma brincadeira bem legal para toda a família, porque é uma brincadeira de estratégia. Olha só, novamente, ó. Então, eu vou terminar o vídeo sem ter concluído essa tarefa. Mas eu quero ver você da EBF. Eu tenho certeza que vocês vão ser mais espertos do que eu e muita gente vai conseguir fazer e vai conseguir se divertir. Depois, conta para os amigos, liga, quem conseguiu fazer esse desafio, em quanto tempo você conseguiu, tá? Qual o tamanho da sua pista, a largura, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante com essa brincadeira. Tudo bem? Então, até a próxima brincadeira. Tchau! Valeu, criançada! Muito boa a história de hoje, não? Então, fiquem ligadinhos que amanhã é o presencial. Estamos encerrando o nosso 2º dia. E quem está inscrito, venha para o presencial. Quem está no online, fique conectado com a gente, tá bom? Até amanhã!